prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, faço votos de saúde física, emocional, psicológica e espiritual para você e os seus. Os dias estão trabalhosos. Este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, onde a gente comenta as Escrituras de forma objetiva, clara e sem arrodeio. Sou o irmão Gilvan Silva, sempre à sua disposição. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é a leitura da Bíblia diariamente e por meio de um plano pré-estabelecido, tá certo? Nada de letargia, meu irmão. Se amamos Deus, amamos a palavra de Deus. Se somos de Deus, sua palavra é nosso guia. Vamos lá. Hoje comentarei Gênesis capítulo 31. Veremos o retorno de Jacó à terra dos seus pais, isso escondido de Labão, a perseguição que seu patrão, sogro e tio empreendeu ao saber da sua fuga e também o tenso encontro dos dois, e no final o pacto de Jacó com Labão, que para Labão ser ele mesmo ainda fez uma sutil ameaça. Gênesis 31, do 1 ao 18. Como se deu a fuga de Jacó? Os filhos de Labão falavam a boca miúda que Jacó havia tomado tudo o que o pai deles tinha e estava rico. Jacó percebeu que Labão estava envenenado com essas ideias e que havia mudado para ele. O Senhor então, sabendo que era o tempo de Jacó voltar, veio a ele, recomendou o retorno e reforçou que estaria com ele, com Jacó. Era a proteção de Deus, meu irmão, de uma possível maldade de Labão ou de seus filhos, que, dominados pela ganância e pela recuperação econômica, eles eram capazes de tudo. Jacó ele conhecia bem o caráter invejoso e cruel de Labão. E por experiência, sabia que Labão não liberaria sua viagem. Salomão lhe falou que a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A natureza humana é inclinada à inveja. Feliz aquele, meu irmão, que identifica em si sinais dessa miséria e reage em tempo. Tem mais, quem frequentemente fala que é alvo de inveja pode estar infectado pela inveja e tenta disfarçar. Jacó então chamou suas mulheres em particular, narrou sua história e enfatizou o fato de Labão ter mudado seu salário 10 vezes. Ou seja, quando o rebanho só produzia salpicado, Labão crescia o olho pelo salpicado e mudava o salário de Jacó para os gados de cor única e vice-versa. Ele mudava de acordo com a produção. Mas, meu irmão, na medida que ele mudava, Deus fazia a produção do novo salário de Jacó crescer. Dessa forma, o justo Deus foi transferindo os bens de Labão para Jacó. As mulheres de Jacó, conhecendo o caráter do pai, se uniram então em favor do marido. E ainda reforçaram que eram tratadas pelo pai como estranhas e que haviam sido vendidas. Elas notaram, viu? Não havia sido dote pago por Jacó. Se fosse, naquela cultura, elas ficariam com uma pequena garantia para retornar ao lar paterno num possível abandono do marido. Jacó, então, de forma discreta, organizou a viagem de volta a Canaã e fugiu. Gênesis 31, do 19 ao 32. Nesse meio tempo de preparação da viagem, roubou os ídolos da família. Não entenda ser ídolos no sentido apenas de imagens de cultos pagãos. Não. Eram peças de idolatria que também funcionavam como garantia de títulos das propriedades da família.
era a herança. Ela entendeu que o pai havia despojado sua herança. É provável então que o sentimento de Raquel fosse mais de fazer justiça consigo e até se vingar do pai. E isso levou ela a furtar os ídolos. Quando Labão chegou da tosquia das ovelhas, furioso, ajuntou uns homens da família. Eram pessoas prejudicadas devido ao furto e perseguiram Jacó. Alcançaram Jacó após 7 dias. Essa demora para alcançar foi porque Jacó fugiu quando Labão havia saído para a tosquia, tá entendendo? Dessa forma, como não havia o WhatsApp, Labão ele só soube da fuga dias depois, quando retornou. Veja, Deus era com Jacó mesmo, meu irmão. Ele advertiu Labão em sonhos: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão era doido, mas tinha juízo, viu? Quando ele alcançou Jacó, se encheu de vitimismo. Era a sua tática predileta, sabe? O que você me fez? Me enganou e raptou minhas filhas igual prisioneiras, sem nem me permitir beijar minhas filhas e netos. Se me tivesse falado, eu teria celebrado uma festa de despedida. Era Labão purinho, não é? Não tá vendo que ele não agiria assim, homem? Ele queria lançar carga na consciência de Jacó. Por isso o acusou de ingrato, de sequestrador de pessoas e em seguida ainda de ladrão. Nesse ponto ele tinha até uma certa pitada de razão. Os ídolos da família haviam desaparecido mesmo. Em seguida Labão revelou o porquê de ele não trucidar Jacó ali mesmo. Deus havia o proibido de fazer. Foi nesse momento que Labão falou do sumiço dos ídolos que Raquel havia surrupiado e ele acusou Jacó. Jacó explicou que havia fugido porque teve medo de perder as esposas para ele, para Labão, e negou o roubo dos ídolos. E sugeriu que Labão fizesse uma varredura nas cargas e tendas e com quem fossem encontrados os ídolos, a sentença seria a morte. Jacó estava com a consciência tranquila e tinha confiança nos seus. Por isso ele agiu sem receio de se decepcionar, meu irmão. Ele não sabia que Raquel havia roubado. Não é bom mistério entre casais, viu? Gênesis 31, do 33 ao 42. Labão fez uma varredura nas tendas, tenda por tenda. Ao entrar na de Raquel, esta lhe pediu para não se levantar, pois estava passando pelo ciclo mensal das mulheres. Havia um certo sentimento de repugnância mesclado com respeito nessa fase. Inclusive, as mulheres se isolavam, pois eram consideradas cerimonialmente impuras. Só que era ardil de Raquel. Ela estava sentada na sela do camelo, onde estavam escondidos os títulos de posse, os ídolos da família. Labão, como era natural, considerou o estado declarado por Raquel, mas vasculhou toda a tenda. Labão não encontrou nada que lhe pertencesse. Então Jacó, meu irmão, muito chateado por aquele vexame que ele e a sua família estavam sendo expostos, ele descarregou tudo que estava entalado por 20 anos de injustiça. Nunca comia um carneiro, pagava os animais despedaçados pelas feras, prestava contas dia a dia dos animais. Trabalhei de inverno a verão sem folga, não dormia e você alterou meu salário 10 vezes. Por fim, Jacó reforçou que se não fosse o Senhor para lhe socorrer, estaria naquele momento na miséria. Um detalhe digno de nota: ao se referir ao Senhor, Jacó ele não falou o Senhor meu Deus, mas ele falou o Senhor, Deus de meus pais, Abraão e Isaac. Ali estava o humilde Jacó expondo seu descrédito pelos bens do Senhor. Que exemplo, hein, meu irmão? Gênesis 31, do 43 ao 55. No final, Labão ele propôs um concerto com Jacó e festejaram. Mas, rapaz, Labão ainda fez uma ameaçazinha a Jacó, isso no nome de Deus, caso Jacó maltratasse suas filhas. Jacó acatou a ideia e fez o juramento no nome do Senhor. No dia seguinte, Labão beijou todos, lhes abençoou e voltou. As cortesias manifestas por Labão, meu irmão, era a forte mão do Deus de Jacó, o Deus dos mais fracos e humilhados. Oremos.
Querido Pai, quero tão somente te agradecer. Muito obrigado. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.